Shiro era um funcionário comum no Japão moderno, vivendo uma vida sem graça, com a mesma rotina todos os dias, sempre ansiando por algo mais. Todas as manhãs, acordava e pegava um ônibus para o escritório. Trabalhava até o fim da noite antes de voltar para seu apartamento bem simples, onde passava o resto do tempo assistindo vídeos aleatórios no TikTok. Ele sempre queria mais da sua a vida, e seus desejos finalmente se realizam. Quando, numa noite, ele acorda e se vê num vazio branco, sem nada para ver, seus olhos logo se ajustam, e ele descobre que está sentado em frente a um ídolo do K-pop de cabelos brancos, que afirma ser Deus. Shiro não é uma garota de 13 anos, então ele permanece ali, sem se impressionar, perguntando onde exatamente ele está. O deus do K-pop revela que Shiro havia morrido. E está, no momento, numa encruzilhada, com sua alma prestes a sumir para sempre. Mas Deus está disposto a lhe dar uma alternativa. Deus revela que pode enviá-lo para um mundo de fantasia diferente, chamado Madius, se ele quiser, onde ele poderá reviver sua vida como quiser. Isso chama a atenção de Shiro na hora, que sentiu que era um sonho realizado. O Deus imediatamente pega uma prancheta e começa a escrever, passando as habilidades especiais que ele integraria em Shiro, e logo o tempo acaba e Shiro é enviado para o mundo de fantasia de Madius. Quando Shiro acorda novamente, ele se encontra no meio de uma floresta, e fica radiante com a perspectiva de ter uma segunda chance na vida. Ele se levanta na hora e começa a explorar o mundo, e logo encontra uma saída da floresta, onde avista uma vila distante, bem no meio do nada. Ele logo sente vontade de dar uma olhada para ver o que havia de interessante por lá, mas decide que, se aparecesse sem dinheiro, as pessoas achariam ele suspeito e nem sequer dariam comida para ele. De repente, ele se lembra do que Deus lhe disse que ele teria habilidades de exploração aprimoradas, que poderia usar para encontrar itens valiosos e ingredientes para vender e fazer uma boa grana. Ele se levanta com confiança, segurando um cajado nas mãos, e grita para ativar a magia, apenas para perceber que nada aconteceu. Isso o assusta, fazendo questionar se foi enganado por aquele Deus, mas logo ele entende que simplesmente não usou a palavra certa. Ao usar o termo busca, a magia de reconhecimento ativa, mostrando instantaneamente a localização de cada item colecionável. Um objeto na floresta. Ele percebe que essa habilidade é realmente útil e tenta usar outra, que lhe permite obter mais informações sobre aquele objeto específico. Ele tenta uma combinação de palavras. Quando finalmente a palavra analisar o ajuda a ativar suas habilidades, ele consegue obter mais informações sobre o tipo de coisas que poderia coletar. Como você em um buffet, Shiro agarra. Ele pega absolutamente tudo que consegue e analisa os níveis antes de colocar tudo na sua bolsa lateral, que também é mágica e permite que ele guarde o máximo de coisas possível sem nenhuma taxa oculta. Com todos os materiais reunidos com segurança na sua sacola, ele decide seguir em direção à vila. Quando o sol começa a se pôr no horizonte, Shiro finalmente chega ao portão principal da vila, que estava sendo vigiado por um único guarda. Shiro cumprimenta o homem, que acorda de seu sono, e descobre que os moradores dessa vila são todos baixinhos, fazendo de Shiro mais alto ali, o que significa que ele tem bastante sorte com as mulheres. O guarda pergunta se Shiro é espadachim ou cavaleiro, mas se surpreende ao saber que ele é, principalmente, um coletor, o que não é muito comum nesse mundo. O guarda abre a porta para Shiro e pede que ele procure a loja principal no centro da vila, que geralmente lida com esse tipo de coisa. Shiro entra na vila tranquila e começa a seguir pela rua larga, onde muitos moradores observavam de longe, se perguntando quem era aquele forasteiro. Shiro, no entanto, vai direto para a loja principal e entra na loja escura. O homem. A atendente atrás do balcão o recebe calorosamente e pergunta o que ele quer vender. Shiro tira uma pedra oval e lisa, que a vendedora pega e reconhece imediatamente como sendo o cocô da tia comedora. Ela afirma nunca ter visto um exemplar tão perfeito e diz a Shiro que adoraria comprá-lo dele por 5 moedas de prata. Ele percebe que 5 moedas de prata é praticamente $350, que é mais dinheiro do que a maioria de vocês vai ver na vida. Ele topa na hora, o que deixa o dono da loja bem contente, que não para de coçar o rosto. O dono pergunta se o Shiro tem mais alguma coisa para vender e ele mostra tudo que juntou na floresta. O dono fica completamente boquiaberto com a quantidade de itens, de uma qualidade impressionante, e pergunta a Shiro por que ele viria para uma vila pequena como essa para vender itens tão incríveis, que lhe renderiam muito dinheiro em qualquer cidade grande. Shiro logo inventa uma história, dizendo que é apenas um viajante que tem recolhido coisas e andado por diferentes partes do país. O dono da loja reconhece seu talento, no entanto, e oferece um emprego para ele coletar algumas gemas valiosas.
as montanhas geladas próximas, onde ele também poderia encontrar alguns monstros. Shiro não tinha muita certeza se queria encarar uma missão dessas agora, mas o dono da loja promete pagar uma boa grana pelas gemas, o que não lhe deixa muita escolha a não ser aceitar. Com isso, ele se despede do dono da loja e perambula pela vila, encontrando finalmente uma hospedaria para si. Garante um quarto bem confortável. E ali jaz na cama dura, cansado do trabalho do dia, desejando poder tomar um banho e tirar toda a sujeira de si. Naquele instante, ouve-se uma batida na porta, e uma jovem entra no quarto com uma banheira cheia de água para ele se lavar. Shiro, no entanto, sempre tomou banhos e pergunta que diabos ele faria com aquilo. A garota diz que ele está fedendo e precisa se lavar. Ele se limpou com uma toalha úmida, mas Shiro perguntou se eles tinham banheiro. A garota se confundiu com isso e disse a Shiro que não tinham, já que apenas os nobres podiam tomar um banho de verdade, enquanto os outros deveriam se limpar com água e toalha. Shiro não acreditava que algo tão básico como um banho fosse restrito aos plebeus, mas a garota explicou que alguns magos conseguiam fazer magia e proporcionar banhos para outras pessoas. Banhos em troca de dinheiro. Essa informação acende uma ideia na cabeça de Shiro, e ele empurra a garota para fora do quarto depois de entregar o dinheiro com uma gorjeta. Ao fechar a porta, Shiro começa a praticar seus feitiços e finalmente consegue usar um que o transforma em vendedor de água, permitindo que ele tome o banho tão necessário. Por fim, depois de se arrumar, ele se joga na cama de cansaço, ainda sentindo falta. Ele pula o banho, mas decide dormir para começar o dia cedo. Na manhã seguinte, ele acorda com o sol nascendo e segue em direção à floresta em busca de tudo o que puder coletar. Enquanto procura cogumelos, logo avista uma marca estranha vindo de um dos arbustos, então entra para investigar, e encontra um corpo em decomposição no chão. Ele leva um susto daqueles e cai de cara no chão, antes de recuperar o fôlego e dar uma olhada mais atenta. Ele percebe que aquele cara era um membro do núcleo de segurança, que deve ter morrido lutando contra uns monstros. Ele pensa em simplesmente ir embora, mas decide o contrário. Ele leva o corpo e enterra bem fundo, colocando sua espada como lápide para o túmulo do homem caído. Depois disso, ele decide preparar o jantar. E como o sol já estava se pondo, ele primeiro cria uma barreira mágica ao seu redor e depois senta no chão antes de colocar um caldeirão sobre uma fogueira. Não sendo nenhum ingênuo, ele decide preparar seu próprio jantar com alguns vegetais selvagens que encontrou e um pouco de carne que tinha. Ele faz um ensopado com os ingredientes, que fica incrivelmente saboroso, encerrando a noite da melhor forma. Na manhã seguinte, ele se dirige à floresta assombrada, completamente tomada por árvores mortas e névoa, dificultando a visibilidade mesmo durante o dia. Ele usa sua magia de luz para enxergar e adentra a floresta, sabendo que o local é conhecido por ter muitos monstros, mas, até onde consegue ver, não há nada vivo no interior. Começa a recolher tudo que tem valor, e logo termina de vasculhar o lugar, decidindo então sair. Ele avista a luz na saída e corre em direção a ela, sem saber que estava indo direto para uma beirada perigosa. Acaba caindo no buraco da caverna e certamente teria morrido se não fosse por sua rapidez de raciocínio ao usar magia de voo para recuperar o controle, começando a flutuar no ar. Ele toca o chão suavemente e solta um suspiro de alívio, percebendo quão perto esteve da morte. Decidi levar as coisas mais a sério e ter mais cuidado a partir de agora. Ele usa novamente sua magia de luz dentro da caverna, e para sua surpresa, a área é repleta de diferentes tipos de minérios. Rapidamente pega um pequeno martelo e começa a trabalhar, removendo os minérios das rochas ao redor, logo enchendo sua sacola com uma boa quantidade. Ele percebe outro minério à distância. Mas um terremoto repentino lembra de que não pode ficar muito tempo ali, então ele rapidamente usa sua magia de bola de fogo para arrebentar as rochas e conseguir o minério mais rápido. Para sua satisfação, esse minério acaba sendo o minério de Misreal, que o lojista tanto queria, então ele o guarda rapidamente, mas decide ir mais fundo mesmo após outro terremoto. Depois de um tempo, ele percebe um brilho azulado vindo do fim do túnel, então ele o segue, para descobrir uma abertura com o lago mais azul que já viu no meio dela. Ele desce rapidamente pelas pedras para examinar o lago, que se revela água mágica. Nível SS é disparado a coisa mais legal que ele encontrou até agora. Então ele decide na hora que precisa levar um pouco de volta, mas começa a se perguntar-se. Ele tem uma cantina grande o bastante para carregar água e se ela começaria a vazar. Mas antes que ele pudesse decidir algo, um enorme dragão negro emerge das profundezas, espalhando água para todos os lados e encharcando Shiro, que grita, perguntando quem o despertou de seu sono profundo. Shiro já viu o suficiente e nem pisca antes de voltar a ser o que sempre foi um cara comum, sem nada de especial. Curvava-se para cada pessoa em sua vida.
Reverenciava o dragão, pedindo desculpas por invadir seu covil, mas o dragão achou hilário, nunca tendo visto um homem tão corajoso, e perguntou quem ele era. Shiro respondeu que era um humano comum, o que o dragão se recusou a acreditar, sentindo uma enorme quantidade de energia mágica fluindo através dele, quase equiparável à magia. Energia nos próprios dragões. O dragão pergunta a Shiro se ele poderia ajudá-lo, já que apenas alguém com uma quantidade incrível de magia poderia tirá-lo da situação em que se encontra. Ele afirma ter um ovo que não está eclodindo, mesmo depois de muito tempo, e pergunta se Shiro poderia ajudá-lo com isso. Ele garante que não pediria para fazer isso de graça, e simplesmente toca a água, de onde dezenas de enormes minérios de Miss Real emergem. Shiro aceita na hora, então o dragão tira um ovo preto e o arremessa em direção a ele. Shiro agarra o ovo tentando ouvir um batimento cardíaco antes de se perguntar o que ele deveria fazer com aquilo. De repente, ele se lembra que ovos deveriam estar quentes, então usa sua magia de calor para aquecer a casca, que de repente começa, drenando a energia de Shiro, fazendo questionar se era tudo uma cilada e se estava prestes a morrer. Ele desmaia e se vê cercado por água morna, onde outro ídolo do K-pop de cabelo preto aparece, alegando que Shiro começou a fazer coisas sérias que estão desestabilizando o fluxo desse mundo. Shiro pergunta se morreu, mas o deus responde que ainda não, e com isso, Shiro volta para onde estava, acordando em escuridão. Ele usa sua magia de luz e descobre que o filhote de dragão finalmente eclodiu. O dragão parece radiante enquanto o pequeno dragão encontra seu equilíbrio no chão. O dragão agradece a Shiro pela ajuda e pede para ele escolher um nome. Como se estivesse louco, Shiro decide chamá-lo de Abel, e então o dragão simplesmente abalou Shiro ao dizer que, a partir de agora, Bi vai ficar com ele mesmo. Shiro não consegue acreditar que algo tão raro e lindo pudesse estar ligado a ele, mas o grande dragão negro diz que ele já é muito forte e certamente pode proteger o filhote. Com isso, o dragão desaparece sob a superfície da água, deixando Shiro e Bi para continuarem sua jornada juntos. Shiro e Bi saem da caverna, e já está noite. Bi começa a voar animada, pois é a primeira vez que ela vê o mundo lá fora. Shiro percebe que logo vai escurecer e decide montar acampamento ali perto. Em seguida, ele enche um copo com a água mágica do lago. O dragão antigo usou sua magia para conectar a bolsa mágica de Shiro ao lago. Porque a água mágica é essencial para o crescimento da Bi. Ela termina rapidamente um copo e pede outro, e Shiro a serve. No entanto, Bi gentilmente entrega o copo para ele, porque quer que ele também beba água nutritiva e fique feliz. Depois disso, Shiro usa algumas pedras mágicas para criar uma barreira, pulando o trabalho de recitar os feitiços inteiros em voz alta. Ele sabe que as pedras mágicas são É algo bem incomum nesse mundo depois que ele lê um livro que comprou de Shakespeare, mas isso não é um problema para ele, já que consegue criar pedras mágicas com facilidade. Ele concentra magia de fogo na palma da mão e cria uma pedra mágica que produz uma chama controlada para cozinhar. Com o fogo aceso, Shiro começa a preparar um ensopado de carne e Bi começa a babar sem conseguir se controlar ao vê-lo. Shiro pensa que ela deveria. Consegue engolir um pouco de ensopado e serve uma tigela para ela. Alerta que está muito quente, mas Bi engole rápido e queima a língua, o que é bem patético para um dragão. Shiro tem que assoprar a comida para esfriar o suficiente para ela beber e Bi come até ficar cheia e exausta. Shiro acha ela muito fofa, mas então pergunta se ela não sente falta do pai. Ela corre para abraçá-lo, contando o quanto está feliz por estar com ele. Shiro verifica os atributos dela e descobre que ela já está no nível Bi e possui presentes notáveis. Ele se surpreende ao ler isso, mas pensa que, por mais forte ela seja, Bi ainda é uma criança e precisa de um adulto para guiá-la. Começa a dizer a ela que, mesmo sendo mais forte que ele, ela não deveria fazer nada precipitado e ouvir ele, mas o filhote de dragão está muito sonolento e ela começa a roncar no meio da leitura. Ao vê-la dormir, Shiro pensa que conseguiu uma parceira fofa, mas não da forma que ele esperava. Ele se pergunta se o deus fez isso de propósito. Na manhã seguinte, Shiro sobe o penhasco que ele caiu ontem e alcança a floresta. Para sua surpresa, a floresta parece completamente diferente e ele pensa que deve ser uma das coisas estranhas que acontecem nesse mundo. Enquanto Bi começa a explorar a área próxima, Shiro decide procurar itens úteis e encontra um monte de ervas novas. De repente, ele sente um formigamento estranho e, no instante seguinte, Bi surge voando em sua direção, visivelmente assustado com alguma coisa. Shiro imediatamente procura por monstros nas redondezas e um monte de indicadores aparecem no radar.
É surpreendente, já que ele não encontrou nada no dia anterior e se pergunta se o cheiro ruim que afastava os monstros foi levado. Não tem medo de lutar contra eles, porque pode conseguir materiais valiosos depois de derrotá-los. Contudo, o perigo não está só na floresta e logo surge uma rocha de nível marinho. Uma falcão aparece atrás dele. Bee está apavorado com a aparência feroz da criatura, mas Shiro a acha fofa comparada ao dragão ancestral. Ao ler a descrição da criatura, descobre que sua carne é saborosa, e isso já basta para que ele a casse. Primeiro, ele cria um escudo e depois lança estacas de gelo na falcão, derrubando-a instantaneamente. Shiro fica feliz por ter conseguido um ingrediente, mas então, Bee aponta para os monstros que vêm da floresta. Ele se vira e encontra lobos com cobras no lugar da cauda e decide enfrentá-los corpo a corpo. Lança feitiços de encantamento para deixar seu corpo mais leve e rápido. Então, quando o primeiro lobo ataca, ele desvia pulando bem alto. Em seguida, endurece o corpo com magia e dá um chute na cabeça do primeiro lobo. Acabou com ele na hora. Os outros lobos o atacam, mas Shiro é rápido demais para eles. Ele desvia dos ataques e os derruba com chutes poderosos e ágeis. Shiro recolhe carne de todos os monstros, mas logo avista mais criaturas saindo da floresta. Ele está irritado agora, porque não pode lutar para sempre, então Bee decide ajudá-lo. Ela tenta voar carregando e Shiro pensa. Ela insiste que não consegue. No entanto, Bee usa toda a sua força feminina para animá-lo e Shiro decide ajudar, diminuindo seu peso. Ele lança um feitiço para se tornar mais leve, mas Bee não esperava aquilo e de repente dispara para o céu. Shiro entra em pânico e diz a ela que está voando muito alto, e a surpresa faz com que Bee o derrube. Shiro começa a gritar enquanto cai no chão, mas as árvores agem como um amortecedor e ele aterrissa em segurança. Bee voa atrás dele e começa a lamber seu rosto, e Shiro, como Loki, fica irritado com isso. Ao se levantar, ele percebe que eles saíram da floresta porque Bee foi mais rápida que um caça. Ele agradece a ela por ajudar e pede para ela controlar um pouco mais seus poderes da próxima vez, porque ele é bem mais sensível que ela, mas Bee não entende essas coisas complicadas. Palavras e o abraça com força, quase quebrando algumas costelas. Depois disso, eles retomam a jornada para a vila e Shiro começa a agitar um galho que encontrou na mochila. Ele diz para Bee que é um galho da lendária árvore Igressel, que supostamente personifica o mundo inteiro, mas que está atualmente adormecida. Bom, Bee sabe como acordar o galho dormindo e ela solta uma nuvem de um cheiro bem forte, que transforma o pequeno galho em um cajado. Shiro fica chocado ao ver isso e se pergunta se alguém como ele, um mero coletor, consegue sequer usar um cajado. Ele não quer que as pessoas pensem que ele é um mago qualquer, mas seus pensamentos são interrompidos quando ele ouve um rugido alto. Shiro fica imediatamente em alerta e pronto para lutar, mas Bee voa na direção do rugido, o que o deixa preocupado com ela. Shiro a segue e a encontra andando em círculos ao redor de uma árvore. Ao chegar perto, ele encontra um elfo maltrapilho e exausto e pergunta se ele foi atacado pela criatura. O elfo se recusa a responder. De repente, seu estômago emite um barulho alto que deixa Shiro em pânico. A mulher elfa diz a ele que não come nada há 3 dias e Shiro não consegue acreditar que aquele rugido assustador está vindo do próprio estômago dela. Ela pede água e ele imediatamente. Ele entrega a garrafa para ela, que esvazia de uma vez só. A água a acalma um pouco, mas não alivia a fome, e Shiro começa a procurar a lancheira que trouxe. Ele oferece a lancheira para a garota élfica, que devora tudo avidamente e então dispara um raio de alegria, dizendo que a comida é tão boa que ela se sente no paraíso. Shiro se surpreende, pois nunca imaginou que elfos pudessem ser tão desinibidos. Mas ele diz a ela que a comida está boa só porque ela está faminta há 3 dias. Em seguida, pergunta como ela conseguiu acabar com a comida tão rápido, sendo que há uma vila não muito longe de onde ela está. Ela se sente desconfortável com a pergunta e então Shiro começa a provocá-la, dizendo que até os mais leigos carregam um lanche quando estão viajando. O elfo fica irritado e quase começa uma discussão com ele, mas Shiro imediatamente recua porque ela fede. Esse que achava que elfos cheirariam a hortelã e morango, mas ela cheira esterco fresco. A elfa fica brava com ele e diz que não conseguiu se limpar porque teve que acampar por muitos dias. Ela se prepara para ir embora logo em seguida, agradecendo a Shiro pela comida, mas dizendo a ele que é ridículo zombar de alguém que você acabou de conhecer. Ela foge com aquilo e Shiro fica decepcionado após seu primeiro contato com o elfo. De qualquer forma, ele volta a coletar materiais e depois sai da floresta. Bee avista uma carruagem vindo de mais de 1 quilômetro de distância e Shiro fica bem impressionado com isso.
Logo, a carruagem chega perto o suficiente e Shiro fica boquiaberto ao ver um unicórnio puxando o ar. O comerciante que dirigia a carroça se surpreende ao vê-lo também e pergunta o que ele está fazendo ali. Shiro diz que está indo a pé para a vila de Turmi, e a família do comerciante espreita para ver quem está lá fora. O homem olha para o cajado de Shiro e pergunta se ele é um mago ou algo assim, e ele responde, nervoso, que é apenas um coletor. Isso soa mais impressionante. Por que coletar? Especialistas são raridade nesse mundo. O homem então convida Shiro a ir com eles, já que também estão indo para a vila de Turmi. Ele pergunta se será um problema alguém tão alto e corpulento como ele ir na carruagem, mas o homem não vê qualquer dificuldade. Shiro aceita a proposta e entra na carruagem, descobrindo que as crianças o acham engraçado por causa da sua altura. Agradece à família por darem uma carona, e eles dizem que não é nada demais, porque as pessoas da região sempre se ajudam. São muito receptivos com ele, e Shiro sente que eles são excessivamente confiantes. Ele pergunta o que fariam se ele fosse deixado para trás, e tenta assustar as crianças, mas o garoto diz que ele não pode ser abandonado porque o sino não tocou. Shiro não entende, então a mulher mostra a ele um sino com cristal mágico dentro. É um dispositivo que toca quando alguém de má índole está por perto. Shiro se impressiona com a ideia e pensa que também pode fazer o cristal mágico. De repente, ele se lembra que não se apresentou, então conta sobre si mesmo para a família, e eles se apresentam também. O homem que dirige a carruagem é Pulum, a esposa dele se chama Elisa e os filhos se chamam Unin e Caim. Enquanto eles estão se cumprimentando. De repente, B começa a fazer barulhos e as crianças notam que o som vem das costas de Shiro. Elas ficam curiosas para ver o que ele está escondendo sob o casaco e Shiro fica nervoso, dizendo que é um monstro raro e que elas podem se assustar ao vê-lo. Elisa diz que não é para tanto, já que aventureiros geralmente têm monstros os acompanhando. Essa afirmação Shiro teve que dar espaço para que ela se soltasse, mas só depois de alertá-la para não morder ninguém. As crianças estão encantadas com a fofura da B, mas os pais estão surpresos, já que dragões são monstros bem raros. Pulum perguntou a Shiro se ele era um cavaleiro de dragão, já que ele tem um dragão de estimação, e ele explicou que por acaso encontrou um ovo de dragão e o chocou, o que deixou Pulum e Elisa ainda mais chocados. Dizem que cavaleiros de dragão são bem difíceis de encontrar e dragões são ainda mais raros. Shiro fica curioso sobre os cavaleiros de dragão agora e, baseado no anime que ele viu em outra vida, ele acha que eles devem ser bem perigosos. Logo, o cavaleiro chega e a família decide montar acampamento. Shiro cria luz e então coloca pedras mágicas ao redor do acampamento para criar uma barreira. Ele vive espalhando que as pedras mágicas vão afastar os monstros, mas se acontecer alguma coisa, o B avisará. A família confia plenamente no B, e não em Shiro e nas pedras mágicas, o que deixa Loki bem chateado. Depois disso, Elisa se prepara para fazer o jantar, mas Shiro insiste em cozinhar. Ele tira os utensílios e os ingredientes da sua bolsa mágica, que é mais uma surpresa para a família. Ele então prepara comida com os ingredientes que encontrou naquele dia, e todos ficam impressionados com o sabor. Pulum até começa a chorar por causa do tédio de comer carne seca todos os dias da viagem. Ele diz que o Shiro é, com certeza, um mágico e o mago do paladar. Todos começam a rir disso, e então cantam e dançam. Antes de dormir. É uma experiência nova para o Shiro, que estava acostumado a jantar sozinho na terra, e ele sente que ter companhia enquanto come é realmente muito bom. Palom já está trabalhando, limpando as rédeas e a carruagem. Enquanto as crianças ficam no mundo delas, com B aconchegado entre elas, Shiro já está de pé e sentado no chão, passando o tempo enquanto lustra suas tesouras. Elisa também sai da carruagem depois de organizar tudo e cumprimenta Shiro, dizendo que quem cuida bem de suas ferramentas é um bom aventureiro. Shiro percebe que, ultimamente, ele tem curtido bastante a vida, e mesmo tendo pegado a classe de coletor por puro acaso, talvez ele tenha talento natural para isso. Logo, eles se preparam para continuar a jornada, mas dessa vez, Shiro pergunta se pode dirigir um pouco e Palom concorda na hora. Em breve, ele estava no banco da frente, ao lado de Palom, e seguiram viagem sem problemas. O unicórnio parece ser um bicho bem esperto, pois escuta e responde aos comandos de Shiro. Cada ordem. Logo, B também acorda de vez e voa direto para Shiro, para então se acomodar perto de suas pernas. Após uma viagem tranquila de mais algumas horas, eles finalmente avistam a primeira visão da vila de Torme, e logo chegam ao portão da frente. Shiro desce ali mesmo, enquanto Palom e sua família agradecem a ele pelo tempo maravilhoso que tiveram com ele antes de seguir em frente. O guarda parece reconhecer Palom, comentando que Palom sempre traz a primavera com ele.
Isso chamou a atenção de Shiro, e ele perguntou ao guarda o que exatamente Palom fazia. O guarda respondeu que Palom e sua família viajam em busca de regiões mais quentes, pois ele é tecelão. Sempre que Palom chega a esta vila, significa que a primavera e o verão estão chegando também. Segundo o guarda, a caça tem sido mais escassa por estas bandas ultimamente, o que fez Shiro entender por que Palom estava tão contente com a comida. Ele agradece a Deus por lhe dar a habilidade de ser um bom coletor, já que nunca precisa se preocupar em encontrar comida ou dinheiro. Um tempo depois, ele vai encontrar o dono da loja que lhe designou a missão e mostra a ele todos os seus troféus. O dono da loja dedica um bom tempo para examinar os itens um por um, mas parece particularmente interessado em uma das pedras. Logo, ele se volta para Shiro, perguntando onde ele encontrou essa pedra em específico. Não é só mitril comum, mas sim mitril mágico. Shiro não faz ideia disso, mas o dono da loja insiste que é algo lendário. Isso finalmente o pega de surpresa, e ele pergunta se é caro. O dono tenta fazê-lo entender a importância da descoberta, dizendo que essa pedra contém uma quantidade imensa de mana concentrada, e que apenas 2 ou 3 seriam suficientes para substituir todas as pedras mágicas do reino. Shiro fica chocado com isso, mas não quer revelar sua habilidade especial, então diz que simplesmente encontrou por acaso. O dono da loja não acredita, dizendo que, mesmo que tenha sido sorte, ele definitivamente tem muita habilidade e uma boa dose de sorte. Ele diz a Shiro que suas habilidades estão sendo desperdiçadas ali, e que ele deveria seguir para a próxima cidade grande, vindo dessa vila chamada Belkan. Lá, ele encontrará pessoas que realmente têm dinheiro para comprar coisas assim. Ele também vai aprender mais sobre este mundo. Sugere que ele se junte a uma guilda que possa oferecer conhecimento de nível avançado, o que certamente o ajudará em futuras aventuras. Mais tarde naquela noite, ele relaxa no seu quarto e começa a pesquisar mais sobre guildas e aventuras, percebendo que ser um aventureiro pode realmente ser muito vantajoso para ele, mas ele não está com pressa. Decide que o próximo passo seria partir e se juntar a uma guilda, mas por enquanto ele vai ficar por Torme por um tempo. Alguns dias se passaram durante os quais ele oferece a criatura que abateu alguns dias para ser preparada para toda a aldeia. Como a caça estava escassa, todos adoraram o sabor da carne, provavelmente, da salmonela, mas até os bandidos da aldeia estavam se divertindo, missão cumprida. Ele passa mais alguns dias perambulando pela aldeia, juntando algumas coisas, mas logo se prepara para partir. A simpática senhora lhe dá um monte de temperos e especiarias para levar na viagem, antes de dizer que os moradores adorariam tê-lo por mais tempo, já que todos se acostumaram com sua presença. Shiro promete voltar um dia, mas por enquanto precisa seguir em frente para garantir que esteja bem provido. A senhora lhe oferece várias refeições caseiras, já que a viagem para Belkan é longa, e vai levar quase um mês para ser concluída. Ela pede para ele voltar a essa vila se um dia sentir saudade. E Shiro agradece antes de retornar ao seu quarto. Ele coloca B para dormir para a longa viagem de amanhã e estava prestes a se deitar também. Quando pensa em como a vila tem sido gentil com ele até agora e pensa que provavelmente deveria retribuir também. Com isso, ele se levanta da cama e vai até a mesa, onde olha para o candeeiro e a pedra mágica de mitril. Com isso, ele pensa em como os guardas da vila precisam ficar de fora, dia após dia, só para garantir que nenhum monstro entre. Então, ele usa sua criatividade e a mana das pedras mágicas para fundir o lampião e criar um novo item mágico. Na manhã seguinte, quando estava pronto para partir, toda a vila foi se despedir dele para sua jornada. Ele percebe como essa pequena vila se tornou seu verdadeiro lar agora, para onde ele certamente voltará. Então, ele oferece a eles o objeto mágico que criou. Diz ao guarda que o item pode conjurar uma barreira mágica ao redor deles, protegendo-os de qualquer monstro perigoso que se aproxime. A vila está extremamente agradecida por um presente tão incrível, mas o dono da loja pega o item nas mãos e examina-o, antes de perguntar a Shiro se ele usou uma pedra de mitril encantada para fazê-lo. Ele abre a base e tira a pedra de lá, para descobrir que ela estava ali mesmo. Mas antes que ele pudesse protestar e pedir para Shiro levar a pedra consigo, Shiro foge, pedindo ao dono da loja para guardá-la para a vila. A vila inteira acena para ele enquanto sua jornada recomeça. O ar da manhã está fresco em seu rosto enquanto ele vagueia pelos campos abertos, aproveitando o lindo dia, quando de repente ele se depara com um enorme monstro caranguejo. No início, ele leva um baita susto, mas decide verificar os atributos da criatura, percebendo. É um monstro de nível marinho, o que significa que não deveria ser muito difícil de lidar. Ele também percebe que o caranguejo é comestível, o que o deixa com água na boca, enquanto ele diz a B que carne de caranguejo é realmente deliciosa.
Ele se prepara para a luta e usa sua magia para endurecer o corpo. Mas antes mesmo que ele pudesse planejar um ataque, B já usou seu ataque supersônico, derrubando-o na hora. Antes que ele pudesse sequer começar, mais 2 caranguejos apareceram ao redor dele, movendo-se de um lado para o outro. Ele começa a bolar um plano, pensando que os caranguejos só conseguiam se mover lateralmente, o que ele poderia usar a seu favor. Mas, para seu horror, os caranguejos imediatamente avançam direto em sua direção. Sem tempo para desviar do ataque, ele se pergunta se é ali que sua jornada termina. Felizmente, B não é tão atrapalhado quanto ele, e o agarra pelo colarinho antes de levantá-lo. Ele o arremessou para o alto, enquanto os 2 caranguejos se chocavam com violência. Ambos morrem instantaneamente. Mas o perigo não havia terminado, pois o primeiro se levantou e começou a correr em sua direção novamente. Shiro, porém, estava mais preparado dessa vez, e sacou seu cajado antes de acertar um ponto alto, eliminando a criatura na hora. Aquela noite, eles se prepararam para um jantar farto, então Shiro usou seus encantamentos para reforçar seu. Com a mão, ele cortava as pernas de caranguejo, antes de colocá-las em uma panela, adicionando água e outros temperos para criar um ensopado encorpado. Quando a carne ficou pronta, eles abriram as cascas e deram a primeira mordida em um caranguejo nesse novo mundo, adorando sabores intensamente. Shiro se sente satisfeito e diz a B o quão bem ele está se sentindo, e como está ansioso para viajarem mais, para poderem experimentar mais sabores desse mundo maravilhoso. Aparentemente, os moradores da vila eram uns impostores. Tenho quase certeza que não demorou um mês para ele chegar à cidade de Belt, uma estrutura protegida e gigantesca, cercada por água de um lado. Ele se junta a outros camponeses na fila para entrar na cidade, mas percebendo que poderia chamar atenção. Usa sua magia para fazer sua bolsa mágica parecer normal, e até pede para o B se esconder por um tempo. Logo, ele é chamado pelo departamento de imigração, onde um fiscal examina sua bagagem e identificação para garantir que ele não esteja lá para derrubar prédios. Eles parecem bem relaxados, usando apenas uma varredura mágica básica para verificar se ele tem antecedentes criminais, enquanto a mulher revista a mochila dele, mas não encontra nada fora do comum. Shiro está curioso para saber como suas estatísticas aparecem para os outros, mas percebe que devem parecer normais, já que o deus se certificou de que ele não chamasse muita atenção. O cara diz a ele que parece tudo certo, mas ele tem uma espécie de bênção do dragão, o que está os deixando confusos. Shiro decide revelar a verdade e mostra B para eles, que ficam imediatamente encantados com a fofura. Mas o agente da TSE pede para ele colocar uma etiqueta no dragão, já que não podem ter armas nucleares soltas por aí. Shiro usa uma pulseira que tinha e coloca em volta da cauda de B, o que marca a conclusão da imigração deles, e eles são recebidos na cidade. Ele se encanta de cara com a cidade agitada, vendo pessoas de todas as raças caminhando juntas para seus destinos, comprando comida, providenciando equipamentos, indo para os salões de treino, entre outras coisas. Ele observa tudo maravilhado, antes de notar o salão dourado à distância. Segue direto para o local, entra no salão e se depara com um lugar lindo, cheio de guerreiros de todos os tipos. De repente, alguém se aproxima. Uma garota coelhinho enviada por alguém o recebe na guilda e pergunta se ele gostaria de se registrar ali. Shiro acena com a cabeça e a segue até o balcão, onde ela nota todas as informações dele e pergunta se ele já teve alguma experiência em combate. Shiro responde que não teve muita, mas já enfrentou um pássaro esquisito, alguns lobos-serpentes e um bando de caranguejos enormes. Arya parece confuso e pergunta se ele tem alguma prova para tudo isso, então esse sujeito chega. Entra no compartimento e bolso dele, e tira um caranguejo morto inteiro antes de colocar na mesa. Para quebrar com o peso, a Arya se assusta e foge para fora, enquanto todos os membros do grupo se reúnem para ver o que aconteceu. Um dos peludos ali usa sua habilidade especial para verificar a Shiro e informa que ela deveria se acalmar, pois Shiro não parece ser uma pessoa perigosa. Shiro fica um pouco confusa com isso, mas o peludo explica que ele tem uma habilidade especial, que permite que ele veja as intenções de cada um caso apareça vestido de vermelho. Isso significaria que ele quer causar problemas, mas como ele apareceu de azul, tudo deve estar bem. Shiro fica contente com isso, mas os outros perguntam por que ele está carregando um caranguejo morto. Shiro responde que, obviamente, ele quer comê-lo, já que só um bobo jogaria fora a carne de caranguejo. Mas isso escandaliza os membros do grupo, já que parece que as pessoas desse mundo não comem camarões, mas ainda são mais tolerantes que os Estados Unidos na época do Trump, então deixam ele viver como quer. Com isso, a pelagem dele diz que ela deveria finalizar o cadastro dele.
Ele pergunta ao Shiro se ele tem algum parceiro, e Shiro responde que, por enquanto, seu único parceiro é sua abelha dragão. Shiro realmente causa impacto nas pessoas ao redor, já que elas raramente viram dragões na vida, e para uma pessoa ser um coletor, o que já é uma classe incomum, e ainda ter um super raro. A prova é quase impossível, mas Shiro está lá. Ele logo começa a chamar a atenção, com algumas guildas o convidando para seus eventos. Arya decide levá-lo para o próximo cômodo para um pouco de privacidade, mas enquanto Shiro esperava um favor embaixo da mesa, tudo que ele recebeu foi o selo da guilda no documento, provando que ele é um aventureiro de verdade. Com isso, sua inscrição está completa e Arya o recompensa com uma pulseira de cobre, indicando sua patente como F, que é por onde todo membro novo precisa começar. Shiro nem liga, no entanto, já imaginando todas as aventuras incríveis que ele vai viver agora. Já se passaram 2 semanas desde que Shiro chegou a esta cidade, e ele já virou o queridinho do pessoal. Ele sempre traz itens de ótima qualidade que vendem rapidinho, o que o consagra como o melhor coletor da cidade disparado. Isso resulta em ainda mais trabalhos, com clientes pedindo especificamente por ele, já que ele não cobra um preço abusivo, mas entrega produtos que valem o investimento. Ele volta para a guilda de novo, largando o lote fresquinho de cogumelos mágicos que ele conseguiu com o Mike Tyson. O sujeito meio fera atrás do balcão inspeciona os cogumelos, já que sabe que o Mike só aceita o que há de melhor, senão ele morde alguém. Com o Shiro, no entanto, ele não precisa se preocupar, porque os cogumelos sempre são de primeira. Mas antes mesmo de ele poder pagar, um cara se esgueira na sala com mais missões para ele, alegando. Eles receberam uma enxurrada de pedidos, todos pedindo especificamente por Shiro como coletora. Shiro olha para a quantidade de missões que ela estava segurando e diz que não consegue fazer tudo de uma vez, então pega metade delas. Arya guarda o restante para garantir a segurança, e com isso resolvido, Shiro decide relaxar um pouco e vai para o banho para um mergulho bem quente, que alivia completamente a dor. Tão fora do corpo. Ele solta um suspiro de alívio enquanto a água morna acaricia seu corpo como um beijo apaixonado, e até mesmo Bi parece estar se divertindo enquanto nada ao redor. Livre de qualquer preocupação, Shiro se lembra de como a água do banho costumava ser nojenta e suja quando ele chegou aqui, mas graças à sua magia, ele consegue reciclar a água morna limpa, um presente para as pessoas desta vila. Seus pensamentos são interrompidos por um objeto prateado. Um homem lagarto chamado Clay entra no banho, cumprimentando Shiro e perguntando como ele tem estado. Shiro responde que está bem antes de perguntar por que ele está ali, já que costuma estar em alguma aventura nesse horário. Clay entra na banheira ao lado de Shiro, dizendo que também não estaria aqui normalmente. Mas suas velhas cicatrizes voltaram a incomodar, causando muita irritação. Então ele veio para a água quente aliviar um pouco. Ele então volta sua atenção para Shiro, alegando ter ouvido boatos de que ele consegue usar magia de cura, já que aparentemente usou seus poderes para tratar um homem pobre do morro. Shiro apenas sorri, respondendo que apenas replicou algo que viu antes. Clay então pergunta se ele pegou algum dinheiro do homem do morro, mas já sabe a resposta de que não cobraria nada do pobre. Ele diz a Shiro que, se quisesse, poderia. Ele estava ganhando uma fortuna usando sua magia de cura para tratar as pessoas. Curandeiros estão sempre em alta demanda, mas Shiro se preocupa se aqueles que cobram preços exorbitantes por um raio-x começariam a odiá-lo. Clay apenas ri, perguntando se ele recebeu o aviso de aumento de patente. Mas Shiro responde que está feliz como as coisas estão e não quer necessariamente mudar de patente, já que quer ficar longe dos holofotes. Clay responde. Se ele continuasse assim, seria cada vez mais o centro das atenções e poderia acabar criando inimigos que fariam de tudo para vê-lo destruído. Com esse conselho, Clay levanta-se da banheira e sai. Após aquele banho relaxante, ele volta para a recepção, onde recebe pelo seu trabalho, enquanto B come alguns biscoitos. Mas a recepcionista acaba perguntando. De novo, quando Shiro pretende subir de patente? Shiro sorri e se recusa, alegando que ainda precisa aprimorar algumas coisas antes de sequer pensar em subir de patente. Ele sabe que o sindicato conseguiria arranjar trabalhos com salários bem melhores para ele se ele tivesse uma patente mais alta. O que seria bom para ele e para o sindicato também. Mas, por enquanto, ele está numa posição excelente, onde recebe pelo que faz, sem abrir mão de sua liberdade pessoal. Quando ele estava prestes a descer para o seu quarto, um mensageiro entra na guilda, anunciando que a cidade seria atacada por uma horda de goblins. Imediatamente, toda a guilda entra em ação, convocando guerreiros, preparando armaduras e escudos.
Enquanto o mestre da guilda pergunta a um dos batedores sobre os aventureiros disponíveis na cidade, a garotinha, parecida com um ratinho, responde que apenas Clay está livre no momento, pois os demais já estão em alguma missão. Ele pede que ela o chame na hora e anuncia que todos os aventureiros de nível D e superiores precisam participar dessa luta. Shiro observa o caos com uma expressão impassível, mas decide que não é problema dele, já que ainda é nível F. Mas o líder da guilda acaba chamando também, alegando que precisam da ajuda dele urgentemente. O líder revela que os goblins provavelmente vão atacar pelo lado oeste e tentar romper o portão principal. Então, essa é a melhor chance deles. Defender a cidade seria impedir que eles cruzassem a ponte até o portão principal. Imediatamente, um rugido de aprovação ecoa por toda a guilda, enquanto guerreiros desembainham suas espadas, fazendo Shiro perceber que todos esses caras são os caras mesmo, bem animados, enquanto ele é mais do tipo que toma chamacha com leite de aveia. De repente, 2 dos brutamontes ao seu lado começam a zombar dele, dizendo para ele se manter fora do caminho enquanto ele pode levar um esmagador se ele acabar pisoteado antes de fazer uma piada de mãe. O líder da guilda interrompe, perguntando a Shiro se ele é o coletor de recursos sobre o qual ele tem ouvido falar há um tempo. Ele afirma que algumas pessoas na guilda têm o elogiado sem reservas. E é por isso que o líder da guilda, Grit, decide testá-lo para ver se ele é realmente quem diz ser. Grit também se impressiona com o fato de que Shiro é um dos poucos que não tem sido. Ele o intimida e lhe deseja boa sorte. Sai, deixando o rato para trás, e se vira para Shiro, pedindo desculpas, já que aventureiros de classificação F geralmente são retirados de eventos como este, mas Grit deve ter visto algo nele, por isso está permitindo que Shiro lute. Parece ser a primeira luta de Mu, que está super animada só de pensar nisso. Finalmente encontrando inimigos de verdade no campo de batalha. Essa euforia logo se transforma em horror, pois ela mal consegue parar de tremer de medo e ansiedade pelo ataque. Ela se assusta com qualquer pássaro por perto e se agarra a Shiro mais forte que pode, pedindo para ele salvá-la. Shiro percebe que as coisas vão ficar complicadas se ela continuar atrapalhando seus movimentos em uma luta de verdade. Então, pede para ela se acalmar por enquanto, já que nem sequer encontraram um inimigo. Imagine se envolver na batalha. Ele dá um incentivo, dizendo para ela focar em curar os aventureiros feridos, e isso em si já seria muito útil. Mu parece se sentir um pouco melhor com isso finalmente para de chorar antes de voltar para o acampamento para ajudar os feridos. Clay está rindo. Acontece que Shiro se surpreende, pois não esperava encontrá-lo ali. Eles começam a conversar e Shiro logo pergunta por que ele não está na linha de frente, já que é um dos melhores lutadores que tem. Mas Clay responde que suas velhas cicatrizes têm incomodado bastante ultimamente. Sem hesitar, Shiro identifica a área da cicatriz, o que surpreende Clay um pouco. Quem pergunta a Shiro se ele acha que Clay levou isso fugindo, já que as cicatrizes estão em suas costas. Mas Shiro balança a cabeça em discordância. Ele conhece Clay o suficiente para deduzir que ele jamais fugiria de um inimigo, o que significa que provavelmente levou esse ferimento tentando proteger alguém muito próximo. Ele afirma que a cicatriz é um símbolo de coragem, que Clay arriscou a própria vida e salvou alguém. E mesmo assim, ele volta ao campo de batalha, pronto para ajudar quem precisar. Mas antes que pudessem continuar a conversa, Clay percebe uma nuvem de poeira se aproximando, que de repente contorce seu rosto em horror ao constatar que a formação do líder da guilda deve ter falhado e os goblins invadiram a área. Ele pega uma lança na hora e se prepara para luta. Shiro o avisa para se manter à distância, pois suas cicatrizes estão o incomodando. Mas Clay diz que tem novos amigos para salvar hoje e corre em direção aos inimigos que se aproximam. Shiro percebe que precisa entrar na batalha também. Então, com um suspiro, ele pega seu cajado mágico e cria uma barreira ao redor da área da barraca, onde os feridos estão sendo tratados. Imediatamente, ele usa sua super velocidade para correr em direção à batalha, onde ele encontra apenas um pequeno grupo de aventureiros maltrapilhos, sendo dominados pelos goblins que os atacam. Os 2 brutamontes que tentaram intimidar Shiro também estão ali, segurando a posição contra os inimigos. Mas vários goblins conseguem passar por eles em direção à cidade. Shiro não tinha a menor intenção de deixá-los ir, e usa sua magia para endurecer o corpo antes de dar um nó na cabeça dos goblins. Ele percebe que esses goblins são muito mais fortes do que os inimigos que ele enfrentou. Então ele pede ajuda das abelhas, que imediatamente descem de seu ombro e dão uma surra nos goblins da área, derrubando-os na hora. Os outros aventureiros agradecem a Shiro pela ajuda, dizendo que as coisas estavam indo como planejado, mas um sargento goblin de alto escalão surgiu do nada, desmantelando a linha de frente por completo.
Foi só por causa de Clay que eles conseguiram recuar e manter a posição até agora. Shiro percebe que Clay pode estar em apuros, então corre imediatamente para dentro da floresta, onde finalmente o encontra lutando contra um bando de goblins, derrubando-os um a um. Mas, para seu horror, suas cicatrizes começam a doer, forçando seus joelhos a ceder e causando-lhe dor, o que se mostrou um erro, pois alguns goblins tentaram derrubá-lo. Felizmente, Shiro age a tempo, dando um susto daqueles nos goblins e salvando a vida de Clay, antes que eles pudessem desistir. No entanto, o Hobgoblin aparece e pula para atacá-los. Eles desviam do ataque, mas começam a ser cercados pelos goblins novamente. Clay diz para Shiro fugir enquanto ele o segura, mas Shiro decide tentar algo novo, assusta um bando de goblins, causando alguns. Em meio à confusão, Shiro retira a água de mana da caverna e joga toda sobre Clay antes de entoar um feitiço de cura, que não só cicatriza completamente suas costas, mas o transforma no Kaiju número 8. Depois disso, Clay consegue destruir todos os goblins sozinho, e quando a chuva para, ele é o único que resta. O mestre da guilda também chega. A cena, agradecendo a Shiro pelo apoio contínuo e prometendo recompensá-lo pela ajuda. Mais tarde naquela noite, Clay entra no quarto de Shiro e recuperou completamente a sua normalidade. Ele pergunta a Shiro o que exatamente ele jogou nele, e Shiro explica que era água de um lago rico em mana, proveniente da camada de um dragão ancestral. Clay responde que seus ancestrais costumavam ser dragões, mas agora ele não é nada mais do que um lagarto. Mas graças ao Shiro, ele conseguiu se transformar em uma forma híbrida de dragão, embora diga que está muito assustado para usar. Tem medo de perder o controle e destruir tudo ao seu redor. Mas Shiro diz para ele não se preocupar tanto, e de repente Clay fica sério e pergunta a Shiro quem ele realmente é. Shiro finalmente decide contar a verdade, respondendo que reencarnou nesse mundo depois de morrer em outro. Clay descobre. É difícil acreditar, mas depois de tudo que ele já viu, ele não consegue mais acreditar em suas próprias experiências. Eles decidem encerrar ali e voltar para suas camas. Shiro acorda cedo na manhã seguinte e sai para a cidade explorar um pouco mais. Quando encontra uma loja cheia de produtos variados, fica ali observando pela janela. Quando o dono chega para abrir o estabelecimento, perguntando se ele tem interesse em armas ou artefatos antigos. Shiro pergunta imediatamente à criatura peluda se ela vende tesouras para coletar materiais em sua loja, e ela responde que não tem nada parecido. Logo, ela descobre que Shiro é o coletor de materiais que todos comentam, e diz que pode conseguir algumas tesouras de boa qualidade para ele. A criatura peluda se apresenta como Hibli, e diz que seu ferreiro-chefe é um mestre de verdade, capaz de forjar qualquer tipo de ferramenta. Mas, se Shiro quiser que ele crie tesouras, ele precisa encontrar o que está procurando. Shiro está um pouco confuso, então Hibli o leva para dentro da loja. Ele para, admirado, ao ver 3 ferreiros trabalhando arduamente. Hibli comenta que adora a forma como eles martelam o ferro incandescente. Em seguida, ela o leva até o chefe da loja, um anão rabugento. Hibli apresenta Shiro a ele e sugere que ele poderia oferecer a eles algum minério de baixa qualidade. Eles precisam vencer a próxima competição de forja, e a pressão é enorme. O anão, o juiz, reluta em enviar o novato para as minas perigosas, mas Hibli insiste que ele merece uma chance. Começa uma discussão acalorada entre o anão e Hibli, que, no fim, o domina, puxando sua barba e afirmando que não vencerão a competição com uma espada qualquer. O anão retruca, alertando que a mina está especialmente perigosa no momento. Dizem que há demônios por ali. Ele garante que a segurança dos seus clientes é a prioridade número 1, por isso não pode enviar Shiro para as minas de Huai. Hibli se emociona ao ouvir a preocupação do velho com seus clientes e pede desculpas a Shiro por ter perdido o tempo dele. Shiro coloca um prato de biscoitos na mesa, perguntando ao chefe ferreiro se ele faria um par de tesouras para ele, caso conseguisse trazer alguns. Minério de segunda categoria das minas de Huai. O anão entra em pânico ao ouvir isso, pois não quer ser responsabilizado pela morte de ninguém. Shiro o tranquiliza, assegurando que ele é capaz de se proteger. Ele tira uma garra de caranguejo do bolso e, ao perceber que pertence a um monstro de classificação B, concorda em deixar Shiro ir à mina. Aventureiros, enquanto ela segue para as minas de Huai e B continua dançando, animada para uma nova jornada. Enquanto isso, os outros aventureiros comentam sobre os acontecimentos estranhos na área, como plantas murchando repentinamente e sons perturbadores vindos das florestas. Shiro sente um leve desconforto ao ouvir isso, questionando se esses eventos estão relacionados a ele. Mas ele afasta esses pensamentos. Ao descer da carruagem, ele observa um
Ele vira um tratante de cavalos e começa a sonhar em ter um de sua própria. De repente, ouve uma voz familiar vindo do prédio, repreendendo o tratante por tê-la enganado. Era a elfa que ele havia salvado na floresta, e ela reclamava que havia pedido um cavalo branco forte, capaz de correr como se voasse. O tratante, no entanto, havia lhe entregado um pássaro branco gigante, e ela recusou. O tratante respondeu que eles eram muito inclusivos. Por aqui, qualquer criatura capaz de transportar peso é chamada de cavalo, não importa a espécie. A garota élfica percebe imediatamente que cometeu um engano ao procurar uma loja de cavalos, esperando encontrar um Pégaso. Ela pede desculpas por não ter sido mais específica ao fazer o pedido, e o mercador informa que só pode encontrar Pégasos no reino dos anões. Shiro apenas escuta a conversa de longe, pois não quer se envolver. Ele decide coletar alguns materiais pelo caminho e entra imediatamente na floresta para colher ervas e flores. Enquanto as colhe, ouve um rugido alto, mas desta vez sabe que não é um monstro. Ele segue o som e encontra a mulher élfica quase desmaiada de fome. Ele lhe dá água e comida. Pensando que ela devia ser bem ingênua para não ter aprendido nada com o incidente anterior. Assim que o elfo termina de comer, ela se sente cheia de energia e se levanta para agradecer a Shiro. No entanto, ele não consegue suportar o cheiro que ela exala e instintivamente usa um feitiço para limpá-la. Surpresa, ela pergunta o que ele fez. Shiro responde que usou um feitiço para eliminá-la porque ela estava prejudicando a imagem que ele tem de elfos como raça. Então ela se apresenta como Vel e agradece ao Shiro por tê-lo salvado 2 vezes. Ele diz que não foi nada demais e começa a se afastar, mas Vel impede, dizendo que elfos sempre retribuem favores e que ela quer ajudá-lo. Shiro insiste que não precisa de nada em troca, então Vel diz que vai ajudá-lo com o trabalho dele. Ve voa até eles, e Vel comenta que até o dragão aprovou. Shiro decide que não há problema em deixá-la acompanhá-lo até a próxima cidade. Ele volta a se ocupar com a coleta dos cogumelos. Vel logo chega, dizendo que encontrou um item raro de monstro, que vale muito, mas é apenas sujeira. Na próxima vez, ela traz esterco de um animal comum. Apesar das 2 decepções, Vel acredita que a terceira tentativa será boa e traz um cogumelo venenoso. Mais tarde naquela noite, ela se oferece para coletar lenha. Para cozinhar, mas Shiro diz que não é necessário, já que pode usar pedras mágicas. Vel, no entanto, argumenta que o sinal de uma fogueira é útil para outros viajantes que seguem essa rota, indicando um local seguro para acampar. Shiro entende a lógica do argumento dela e a deixa coletar lenha, mas Vel traz um tronco grande e grosso, porque é assim que ela gosta. Shiro diz a ela que seria difícil queimar um tronco tão grande. Mas Vel tem uma solução. Ela devora o tronco e depois o corta em pedaços menores com sua adaga. Shiro se surpreende, mas quando percebe que as adagas de Vel são de qualidade inferior, tudo se encaixa. Depois, ele prepara um ensopado delicioso para todos, e Vel fica impressionada com o sabor. Ela então pergunta a Shiro se ele também está indo para o reino dos anões, e ele concorda. Revelando que está tentando minerar Ildra ou as minas de Huai, ele pergunta a Vel por que ela está indo para o reino dos anões. Ela fica triste ao responder que está procurando o Pégaso branco do céu, que sua irmã deseja encontrar. Vel não permite que sua tristeza afete o clima ao redor da fogueira e diz que está ainda mais grata a Shiro agora. Ele tem uma ideia e pergunta a ela se ela pode ser o guarda-costas dele durante toda a jornada. Vel fica super animado com a ideia de proteger o Shiro de todos os inimigos. Mas o que ele realmente quer é aprender coisas úteis, como aquela dica sobre lenha que ela deu a ele. Vel se surpreende com o fato de ele pedir tão pouco em troca de alimentá-la, mas aceita a proposta. Ela age com a dignidade e a graça de uma elfa ao apertar a mão do Shiro, que de repente fica animado ao vê-la. No entanto, toda a empolgação de estar com uma elfa se desfaz quando Vel começa a roncar alto e Shiro não consegue dormir. No dia seguinte, ele segue a jornada para o reino dos anões, exausto. Ao chegarem à cidade fronteiriça, Shiro vai para uma hospedaria experimentar a culinária anã, enquanto Vel comenta que é tão deliciosa quanto seu amigo Lizarma lhe contou. Shiro diz a ela que também tem um amigo Lizarma, e Vel começa a se gabar sobre sua amiga, a Cavaleira do Dragão Sagrado do Império de Solfas. Essa referência a Shiro o incomodou, e Clay surgiu de repente, vindo da mesa atrás dele. Você está falando de mim? Perguntou a Vel, surpreendidos. Vel e Shiro viram ali. Deve ser destino, comentou Clay, virando-se para Shiro. Como você conseguiu estar aqui? Como ele pode deixar a cidade sem avisar? Shiro responde, nervoso, que avisou o sindicato.
Clay não se contenta com essa resposta e pergunta para onde ele está indo. Ao descobrir que Shiro vai para as minas de Hyui, ele volta a repreendê-lo, dizendo que aventureiros do seu nível não podem aceitar missões para lugares tão perigosos. Ele insiste que o local é extremamente arriscado e não vai render uma recompensa de verdade com isso. Não devia ir para as minas. Shiro diz, orgulhoso, que está recebendo uma boa recompensa, já que um mestre ferreiro fará as tesouras definitivas para coletar os ingredientes. Clay fica boquiaberto, achando isso uma recompensa idiota, mas Shiro acredita que, se estiver em bons termos com o ferreiro, ele fará utensílios de cozinha de alta qualidade para ele. O futuro Clay chama isso de sanduíche de idiota por ele ter aceitado a proposta, mesmo que Shiro diga que tesouras são a ferramenta mais importante para um coletor. De repente, Clay declara que vai nessa missão, pois, de qualquer forma, precisa ir para o país dos anões consertar sua lança. Shiro não parece muito vontade com a ideia, mas então Vel pergunta animadamente a Clay se ele também será o guarda-costas de Shiro. Sou Rissel. Ela começa a se vangloriar de como vai proteger o Shiro até ele alcançar seu destino. O Clay gostou da ideia e decidiu virar guarda-costas também. Shiro, no entanto, não está feliz com a situação. Mesmo sabendo que Vel e Clay são fortes, suas personalidades o deixam apreensivo quanto à sua tranquilidade. Logo depois, eles chegam à capital dos anões, mas há uma longa fila em frente aos portões da cidade. Felizmente, Clay conhece os guardas, que o deixam entrar com seus amigos pela entrada especial reservada aos membros da Casa de Vit, enquanto descem uma longa escadaria. O guarda faz um breve relato sobre a história da cidade. Ao chegarem, Shiro e Vel ficam impressionados ao ver que os anões escavaram uma montanha para criar esta cidade subterrânea. Enquanto isso, o guarda informa a Clay que o rei queria vê-lo. Shiro se surpreende ao ouvir que Clay conhece o rei. O rei também e o Homem-Lagarto respondem que, na verdade, tem um bom relacionamento com o rei, mesmo que ele não mereça. O guarda o interrompe, dizendo para ele parar de ser humilde, pois é o herói que salvou o país deles. Clay diz que foi tudo mal-entendido e explica a verdadeira história para Shiro. Ele conta que, antigamente, os anões eram exímios artesãos de armas, mas péssimos guerreiros. Então, um demônio poderoso subjugou e passou a cobrar tributo. Um dia, ele estava apenas passando por perto de... Assim que o dragão o avistou, fugiu por um motivo desconhecido. Os anões acreditaram que ele havia assustado o demônio e começaram a chamá-lo de herói. Segundo o guarda, os anões ainda o consideram um herói, a de erguerem uma estátua em sua homenagem recentemente. Clay revirou os olhos, achando que o resultado se parecia com o Godzilla. Ao chegarem ao palácio, Clay o confrontou imediatamente. O rei observava a estranha estátua. Mas o rei disse que todos no país acham isso ótimo. O rei mais velho então voltou sua atenção para Shiro e perguntou o motivo de sua visita. Shiro entregou a ele uma carta de apresentação do mestre ferreiro e pediu permissão para entrar nas minas de Huai. Você sabe que as minas se tornaram um covil de demônios após o terremoto recente? Perguntou o rei. Shiro confirmou. Eu vou acompanhar Shiro como seu guarda-costas, disse Clay ao rei. Ele também pode garantir que Val é forte o suficiente para acompanhá-lo. Ao ouvir isso, o rei permite que Shiro e seu grupo entrem nas minas de Huai para investigar a causa da rebelião demoníaca. Clay aceita a missão, e Shiro reclama que não quer ir em uma investigação. Mas ele não pode argumentar, já que Clay é o herói dos anões e já se comprometeu. Em seguida, os três são levados para as minas por um anão. Zambo e Shiro usam seus feitiços para iluminar a caverna escura. Em seguida, ele usa outro feitiço para memorizar o mapa que Zambo lhes deu, para não se perder. Seus guarda-costas comentam que ele está aprontando mais uma vez. Shiro os ignora e começa a procurar o minério de Hildra com suas habilidades. Mas ele só consegue encontrar uma pequena quantidade de minérios de baixa qualidade. Zambo se impressiona com a descoberta e com Shiro. Ele sugere que sigam para o interior da caverna, alertando sobre o perigo iminente. Todos se posicionam e Shiro usa sua habilidade de busca para confirmar o alerta de B. Um instante depois, dois monstros-aranhas surgem, e Clay derruba um deles com sua lança. Shiro paralisa o outro, dando a Vel a chance de finalizá-lo. Eles retomam a jornada e Shiro avista algo enorme. Uma grande quantidade de minério Hildra de alta qualidade atrás de um beco sem saída. Ele obtém permissão de Zambo e então explode um buraco na parede, revelando um espaço vazio repleto de cristais roxos. Enquanto Shiro acredita que seja um minério Hildra que ele procura, Zambo explica que são cristais secos, ainda mais raros e valiosos.
Shiro não compreende a importância da descoberta quando B o avisa freneticamente sobre perigo se aproximando. Todos se dispersam, buscando abrigo sob os passos ameaçadores. Zambo percebe que um demônio se aproxima. Shiro se coloca à frente, dizendo para Clay e Vel deixarem lidar com o inimigo. Não é um demônio comum, é um caranguejo demoníaco gigante, e Shiro quer caçá-lo ele mesmo, porque quer comê-lo. B começa a se aconchegar com ele em comemoração, e Shiro diz que está extremamente feliz também. Ele está babando, pois o caranguejo à frente parece incrivelmente apetitoso, e ele está tão animado que poderia comer a carne crua. Enquanto os dois dançam como completos idiotas, Clay e Vel ficam boquiabertos. Vel diz a Shiro para parar de se distrair, e graças à intervenção dela, ele consegue perceber que o caranguejo está atacando. Cheguei a tempo de desviar de seu ataque. Clay e Vel avisaram a Shiro que o monstro à frente era poderoso, e que precisariam combinar seus poderes para derrotá-lo. Mas Shiro decidiu agir sozinho, sem deixá-los ajudar, porque não queria que ninguém mais comesse a carne do seu prato principal. Ele mandou B cobrir a situação, mas proibiu de usar ataques de fogo ou raio. Então, ele sacou seu cajado da bolsa e gargalhou. Como um lunático, ele o bombardeia com uma série de bufos. Lança feitiços para diminuir seu peso e aumentar sua velocidade, endurecendo também suas mãos e pés. Em seguida, corre em direção ao caranguejo, com Vel e Clay demonstrando preocupação. B usa repentinamente seu ataque sônico para imobilizar o caranguejo e desorientá-lo. Shiro aproveita a oportunidade e salta sobre o caranguejo, acertando com toda a sua força. Para sua surpresa, seu ataque de poder total não causa nenhum dano à carapaça do monstro caranguejo, que o arremessa com um único golpe. Shiro consegue aterrissar de pé e, felizmente, ainda não sofreu nenhum dano. No entanto, antes que ele possa tentar atacar novamente, o caranguejo o empurra para longe. B vem ao seu resgate e usa um ataque de gelo na perna do caranguejo, congelando-a no chão para impedir que ele ataque. Shiro agradece a B pela ajuda e então escaneia o caranguejo em busca de alguma fraqueza. Ele encontra 3 articulações onde o caranguejo é o mais fraco e imediatamente invoca pingentes de gelo para mirá-los. B gira aqueles pingentes de gelo rapidamente, imbuindo-os com magia do vento, e Shiro os lança para atacar o caranguejo, congelando por completo. Todos os outros ficam boquiabertos ao ver isso, e enquanto Shiro e B rezam pela alma do caranguejo, Vel e Zambo examinam o caranguejo congelado. Clay, por outro lado, está furioso por não ter tido a chance de lutar, e Shiro pede desculpas a ele, nervoso. Se eles combatessem o monstro da maneira usual, ele ficaria coberto de lama e sangue, o que poderia danificar as partes aproveitáveis. Chocado, Clay percebe que Shiro pretende comer um monstro, mas logo fica furioso com outra coisa. Ele lembra Shiro que ele deveria ser seu guarda-costas, e que não faria sentido ele estar aqui lutando contra os monstros sozinho. Shiro se sente um pouco culpado, mas responde que é mais útil assim. De monstros. Clay concorda com ele, mas o lembra que, em situações como essas, precisam trabalhar em equipe para derrotar seus inimigos. Ele pede para Shiro confiar um pouco mais nele e em Vel, e Shiro e B se desculpam, um tanto nervosos, por não terem pensado nisso sozinhos. Clay os tranquiliza com um tapinha, dizendo que está tudo bem, e decide que devem tirar o caranguejo da caverna primeiro, depois de terminarem. Shiro e os outros extraem os cristais. Ele está na área, mas diz ao guia anão que ainda está captando sinais das profundezas da caverna. Sugere que explorem mais para encontrar ainda mais material bruto, e o anão começa a chorar, pois o Shiro encontrou uma nova veia mineral para eles. Vendo assim, o Shiro pensa que talvez todas as mudanças estranhas que estão acontecendo por todo o continente tenham sido causadas por ter conhecido o pai do B. Ele sente que suas ações... Ali, o curso da história mudou, e agora ele finalmente entende o que o deus do Cope queria quando o enviou para este mundo. Enquanto seus amigos começam a retornar, Shiro percebe que suas ações egoístas já começaram a transformar o mundo, e ele espera que a mudança seja para melhor. Logo, todos retornam ao castelo, e Shiro informa ao rei que eles concluíram a investigação em segurança, e até mesmo eliminaram a maior ameaça. Ele irradia alegria ao ouvir isso, mas ainda deseja uma confirmação oficial de Zambo, que relata ao rei, com entusiasmo, o momento em que Shiro derrotou o monstro caranguejo. Ele então pede para Shiro mostrar o monstro ao rei, e este decide atender ao pedido. Ele abre sua bolsa mágica, e o caranguejo congelado salta dela. Toda a sala do trono treme com o peso do monstro, e o rei se mostra incrédulo com o que está vendo. Do tamanho do monstro, e então declara que a bravura de Shiro merece uma recompensa.
Shiro, sem hesitar, pede o monstro como recompensa, o que deixa o rei perplexo, pois ele não vê utilidade nisso. Em seguida, Shiro e seus amigos seguem para a cidade, e Vel se alegra, pois eles receberam uma generosa quantia do rei. Shiro, por sua vez, parece alheio à situação, perdido em devaneio sobre todas as maneiras de preparar o caranguejo. Clay está um pouco. Ficou chocado ao ver que tanto Shiro quanto Bee se distraíam em momentos aleatórios. Mas Shiro diz a ele que o caranguejo será mais valioso do que ele imagina. No dia seguinte, Vel recebe um Pégaso de presente do rei, pois ele soube que ela estava procurando um. Vel fica encantada ao ver o cavalo alado, e, enquanto isso, Zamba entrega a Clay sua lança consertada. Vel monta no Pégaso, dizendo a Shiro que é para sua irmã. Ela vai imediatamente para a casa dele. Ela diz a ele que lhe deve uma dívida enorme, e mesmo que ela passe a vida tentando pagar, talvez não seja suficiente. Shiro responde que já está resolvido, porque ele pegou um pingente de gelo. Justo nessa hora, a carruagem deles chega e Shiro se despede de Vel. Ela diz a ele que certamente se encontrarão de novo e vai embora. Alguns dias depois, Shiro e Clay chegam à cidade e a garota coelhinha, Senpai, os recebe. Eles voltaram. Ela se surpreende ao vê-los juntos e pergunta se formaram uma equipe. Shiro diz que Clay apenas o acompanhou. Mas o Homem-Lagarto interrompe, declarando que sim, eles formaram uma equipe. A multidão se anima com a notícia e corre para avisar o mestre da guilda. Enquanto Shiro lança um olhar torto para Clay, este diz a ele que decidiu ficar mais tempo ao seu lado, pois sabe que Shiro não é um humano qualquer. Eles precisam de alguém com bom senso para supervisioná-lo. Embora Shiro não tenha certeza sobre trabalhar com Clay, a ideia o agrada, e ele começa a contorná-lo após refletir um pouco. Shiro também conclui que viajar com ele não será uma má ideia, e eles se sentam para discutir o nome da equipe. Sugerido por Clay, decidem se chamar Brigada Azur Black e se registram oficialmente como uma equipe. Depois disso, Shiro vai para a oficina do ferreiro, com os cristais ainda úmidos. Enquanto Ripley e seu mestre examinam o cristal, Shiro pergunta se ele é adequado para forjar a espada que desejam. De repente, eles começam a tremer, e Shiro entra em pânico, questionando se a pureza elevada e ainda úmida é difícil de trabalhar. No entanto, os dois ferreiros de repente começam a gritar e chorar, pois nunca viram cristais tão puros antes. O mestre ferreiro diz que ele nunca vi tanta madeira mal seca na vida. Em meus 120 anos como ferreiro, até o B começa a insistir para participar. Shiro está feliz que tenham gostado dos cristais que ele trouxe. Mas Ripley diz que não podem pagar o suficiente por toda a madeira. Ele insiste que o pedido continua o mesmo apenas um par de tesouras sob medida. No entanto, está disposto a adiar, pois primeiro quer o Ripley, seu mestre. Para forjar uma espada capaz de vencer o torneio, faltam apenas 2 semanas. Enquanto Shiro aprecia o almoço e as bebidas na hospedaria, um mensageiro surge com uma carta de um nobre que exige sua presença imediata. Shiro não quer se envolver com a nobreza e simula uma crise renal, mas Clay o repreende. Até mesmo o mensageiro garante que Lord Belmanenta é um homem justo, e Shiro cede. Para abrir sua carta, ele descobre que ela é endereçada a ele e a Clay, pois eles formam uma equipe. Lord Belmanenta fala sobre conceder honrarias a eles. Shiro desconfia e se pergunta o que ele quer em troca. Mas Clay sabe que o nobre só quer ver o bebê dragão. Shiro se preocupa e abraça B, perguntando se Belmanenta quer roubá-lo. No entanto, Clay e B acreditam que Belmanenta não faria isso, e, pior ainda, ele nem tem como. Não tenho autoridade para isso também. Logo depois, Shiro e Clay são levados para a mansão do Lorde em uma carruagem luxuosa, e todos na cidade não param de fitá-los. Shiro se pergunta o motivo de tanto interesse, e Clay responde que é o sonho de todo aventureiro ser convidado para a mansão de um nobre, pois com o apoio de um nobre, um aventureiro está feito para a vida. Eles chegam à mansão do Lorde e Shiro fica impressionado com a riqueza do lugar. A carruagem para em frente ao castelo do Lorde, e um mordomo os recebe. Uma equipe de camareiras os aguarda, e Shiro se alegra, pois sempre quis ser recebido por elas. Justo então, uma menina insolente e arrogante surge correndo e vai direto para Shiro e B. Ela pergunta se este é o dragão bebê, e em seguida comenta que esperava que ele parecesse um pouco mais inteligente. De repente, ela aponta para B e diz que o dragão bebê pertence. Ela se aproxima. Shiro e B se desesperam ao ouvir isso, e B se esconde atrás dele. Shiro diz a Patricinha que ela está sendo irracional, e ela retruca que dragões são criaturas nobres, e apenas alguém tão nobre quanto ela pode invocá-los.
Shiro percebe rapidamente que a garota é imune à lógica, então ele escaneia suas estatísticas e descobre que seu nome é Tirus, e ela tem 14 anos. Filha de Lord Belma. Ele se pergunta como lidar com essa garota, e decide ceder um pouco. Ajoelha-se diante de Tirus e pergunta por que ela acha que tem direito ao dragão. A garota, nervosa, responde que seu mordomo lhe disse que havia um aventureiro com um dragão, e que, naturalmente, ela queria aquilo. Ela diz que o mordomo também lhe aconselhou a agir com dignidade e manter a postura ao lidar com aventureiros. Shiro está furioso. Está no casarão do mordomo. Então, ele diz a Tirus que B é da família dele, e ela não deveria tentar levá-lo. A garota fica chocada ao ouvir isso, e a reação de B a deixa ainda mais surpresa, pois nunca imaginou que o bebê dragão fosse inteligente bastante para entender a fala humana. De repente, ela começa a chorar e se desculpa com Shiro por ter falado tão mal sem pensar. B voa para consolá-la, e Tirus, radiante, a abraça. B retorna imediatamente para Shiro, que pergunta à menina o motivo de seu desejo por um dragão. Tirus responde que queria mostrar a mãe dela naquele momento. O pai dela chega, e Shiro se surpreende com a juventude e beleza do homem, incrédulo de que seja o nobre que o convocou. O homem se apresenta. Lord Belmanenta se apresenta a Shiro, dizendo que ouviu falar muito sobre ele. Eles se sentam para conversar. Belmanenta pede desculpas pelo comportamento de sua filha. Clay, direto ao, pergunta o motivo do encontro, e Belmanenta responde que se trata de sua esposa. Clay se surpreende ao ouvir isso, e explica a Shiro que a esposa de Belmanenta está acamada há muito tempo. O nobre afirma ter ouvido um boato de que Shiro curou um homem doente em apenas um dia, e deseja que ele ajude a tratar sua esposa. Shiro pondera, sentindo que precisa ter muito cuidado ao tratar a mulher, já que sua magia é poderosa o suficiente para fazer Clay evoluir. Belmanenta diz a ele que Tirus quer um dragão para sua mãe, pois acredita que a presença de uma criatura adorável melhorará sua saúde. Clay começa a tremer ao tentar conter as lágrimas ao ouvir isso, e B nem consegue. Ver a emoção deles faz Shiro sentir culpa, mas ele ainda não quer se arriscar. No entanto, depois de pensar um pouco, ele decide salvar a vida da mulher e aceita o pedido. Belmanenta leva todos para o quarto da esposa, e Shiro percebe que o local está incrivelmente empoeirado. A esposa de Belmanenta parece pálida, e seus ossos estão saltando sob a pele. Shiro se surpreende ao vê-la e pergunta ao nobre se pode diminuir a iluminação antes de iniciar o tratamento. Descobre que a mulher é alérgica à luz do sol, então decide examiná-la sob pouca luz. Percebe que o corpo dela apresenta doenças suficientes para ocupar um hospital inteiro. Informa Belmanenta que pode tratar a maioria dos sintomas, mas há uma condição chamada envenenamento por Iver sobre a qual não tem conhecimento. Permanece em silêncio, ponderando suas opções. E então pergunta ao nobre se confia a um aventureiro desconhecido a vida de sua esposa. A mulher já desistiu de ser curada e só deseja segurar a filha nos braços pela última vez. Então, Belmanenta decide arriscar e pede a Shiro que diga sua esposa, enquanto Belmani implora para salvá-la, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Shiro aceita seu pedido. Clay pergunta a Shiro se ele usará o mesmo método para curar Muli, mas ele recusa. O método que ele usou antes consome muita mana para curar o corpo, mas Muli não tem essa energia disponível, e ela provavelmente morrerá se ele a usar nela. Ele decide tratar os sintomas dela primeiro, começando com seus olhos fracos, que doem mesmo com o mínimo de esforço. Um raio de luz solar invade o quarto. Ele lança o feitiço de cura em seus olhos, tomando cuidado para não gastar muita mana de uma vez, pois isso também a machucaria. Após um tempo curando seus olhos, Shiro pede para Muli abrir os olhos. Ela os abre gentilmente, e para seu grande deleite. Sua visão está muito melhor agora. Ela já está feliz com este resultado, mas Shiro tem mais a oferecer. Ele retira seu cajado da bolsa e então usa um feitiço para criar todo o quarto de uma vez. O feitiço poderoso limpa toda a sujeira do quarto e abre a janela simultaneamente. Ela começa a chorar ao dizer que a luz do sol não lhe fere mais os olhos. Em meio às lágrimas, os dois celebram este momento. Shiro percebe o mordomo e algumas empregadas os observando de longe. Ele sente que há algo estranho no mordomo e diz a Belminan que eles deveriam. Vão para outro lugar conversar. Ao chegarem ao escritório de Belminan, Shiro revela que Muli está sofrendo de envenenamento por Iver. Belminan percebe imediatamente que alguém está envenenando-a intencionalmente. Mas há algo que o preocupa ainda mais. Shiro diz que, como ele desconhece os detalhes sobre o envenenamento por Iver, não pode curá-la completamente.
Ele pergunta a Belmina se este pode conseguir o antídoto, e o nobre se mostra abatido. Ele responde que não há antídoto. Iver Poison é um veneno ancestral, considerado perdido no tempo, e o conhecimento para combatê-lo se perdeu junto. Shiro retruca que, se alguém conseguiu reproduzir o veneno, o conhecimento ainda existe. Eles deveriam tentar recriá-lo para encontrar a cura. Clay argumenta que nem sequer sabem quais ingredientes foram utilizados. Mas, nesse momento, Belminan tem uma ideia. Ele revela que seus ancestrais colecionavam registros históricos importantes por hobby, e eles podem conter algumas informações que eles precisam. A maioria desses documentos está em uma língua antiga que ninguém consegue entender atualmente. Felizmente, isso não é um problema para Shiro, cuja habilidade de tradução de idiomas permite que ele traduza o texto antigo para o japonês. Ele ainda não sabe quais livros são úteis, então restringe sua busca à palavra-chave sobre veneno e encontra um livro com informações relevantes sobre o Iverplan. No entanto, Shiro achou estranho, pois era uma entrada de diário escrita por alguém chamado Pola. Ela se declarava a aventureira mais fofa de todos os tempos. Shiro decidiu incorporar a personagem, agindo como um adolescente exagerado enquanto lia o diário. Segundo ela, Pola encontrou uma grande pedra em formato de cavalo alado perto de um lago enorme. E ao lado da pedra, havia flores douradas brilhantes. A peça interrompe Shiro antes que ele possa causar mais constrangimento e informa a Belmanenta que sabe a localização mencionada no diário. Ele retira um mapa e aponta para um lago fora do território de Belmanenta, onde há uma estátua de Pégaso. Diz que eles podem encontrar a flor de Iver ali, mas o local fica a 5 dias de distância, mesmo de carruagem. Shiro insiste que partirão imediatamente, e Belmanenta começa os preparativos. Enquanto o mordomo Nerdius observa e envia um pombo-correio, Shiro coloca uma pedra de magia de barreira em frente ao quarto de Nulis, dizendo a Belmanenta que é para protegê-la caso alguém tente prejudicá-la. Justo nesse momento, Tiresh aparece correndo e se desculpa com Shiro por tê-la tratado mal antes. Ele diz que suas palavras foram realmente duras, mas ele a perdoará por ela ter percebido seu erro sozinha. Ele pede que ela desenvolva a importante habilidade de reconhecer seus erros, pois isso a ajudará a crescer. Também pede que ela reflita com calma, sem tirar conclusões precipitadas. Ela promete que fará isso, e então Shiro diz que, quando ele partir, alguém pode tentar colocá-la contra ele, difamando como vilão ou golpista. Ele quer que ela conte o caso ao pai, em vez de acreditar em qualquer outra versão, para evitar qualquer incidente desagradável. Shiro e Clay montam em seus unicórnios e partem para o destino. Shiro lança feitiços para alterar o peso de todos, e os cavalos começam a galopar muito mais rápido do que ele esperava. Eles chegam ao local rapidamente, mas Shiro fica desapontado. Clay informa que havia uma vila próspera aqui da última vez que esteve por perto. Mas as coisas parecem ter piorado de repente. Shiro esperava que o lago não tivesse secado por causa da seca, mas Clay garantiu que ele era grande demais para evaporar completamente. No entanto, a situação do lago era ainda mais grave do que a das áreas ao redor. A água parecia poluída e havia árvores mortas submersas. Shiro examinou o lago e descobriu que ele havia sido envenenado com uma toxina encontrada nos chifres do monstro búfalo Gerono. Shiro disse a Clay que parecia que alguém havia envenenado o lago de propósito. Mas antes que ele possa se explicar, os aldeões chegam, prontos para lutar contra os invasores. Shiro observa a semana e os aldeões aterrorizados, aproximando-se para tentar resolver a situação pacificamente. Ele diz que são aventureiros em busca de um material raro, mas os aldeões não lhe dão crédito tão facilmente. No entanto, quando Clay mostra um bracelete patenteado, os aldeões largam suas armas imediatamente. Shiro pergunta se eles podem contar a ele o que aconteceu ali. De repente, um homem desmaia. Shiro sente seu corpo incrivelmente leve e logo percebe que os moradores estão passando fome. Eles o levam para a aldeia, que está em ruínas por causa da seca. Contam a Shiro que, há 10 meses, o lago se tornou repentinamente tóxico, matando todos os peixes. A água subterrânea também ficou imprópria para consumo, e todos estavam em uma situação desesperadora. Naquele momento, um mercador chamado Guy chegou à aldeia e se ofereceu para salvá-la em troca da flor dourada que crescia perto do lago. A localização da flor era um segredo que a aldeia guardava há muito tempo, pois era considerada divina. Desesperados, concordaram em entregar a Guy uma flor por mês, em troca de 60 barris de água. Isso seria suficiente para o consumo, mas não para irrigar as plantações, e é por isso que os aldeões. Estou faminto há muito tempo.
Shiro explica a situação aos aldeões, dizendo que, para eles, Gai soa como um vilão. Eles se recusam a acreditar nele, já que Gai está ajudando-os, mas Shiro insiste que usem a cabeça e pensem sobre como a chegada dele foi suspeita. Ele revela que o lago foi envenenado por alguém de propósito, e o culpado não pode ser outro senão Gai, que exige uma flor venenosa por mês em troca da água. Os moradores sentem todo o sistema de crenças ruir ao ouvirem isso, mas Shiro está furioso. Ele jura esmagar Gai e seus planos malignos com as próprias mãos. Mas antes disso, ele decide ajudar os moradores famintos. Ele pede a B para usar sua magia espiritual, e o bebê dragão voa acima das nuvens, invocando a chuva. Após a chuva saciar a sede dos moradores e reacender a esperança, Shiro pede para B parar. Ele então dá um banho rápido em todos, já que eles não se banhavam há meses. Os aldeões ficam chocados, mas Shiro não para por aí e usa sua magia para consertar suas casas. Em seguida, ele tira sua enorme panela e cozinha um ensopado delicioso para toda a aldeia, e quando todos estão satisfeitos, o chefe da aldeia agradece a Shiro, perguntando como eles podem retribuir. Shiro responde que eles podem simplesmente deixá-lo colher as flores de Ibra, pois ele precisa preparar um antídoto urgentemente. O chefe da aldeia está pronto, mas as crianças o interrompem, pedindo para o Shiro brincar com elas. Ele as manda embora, dizendo que estão ocupados, mas Shiro insiste que tudo bem, pois gosta de vê-las se divertindo. Ele as segue até a base secreta delas, que é, na verdade, um armazém usado para coletar milho como se fosse uma fruta. A líder das crianças explica que apenas o néctar das flores tem um sabor doce. As frutas estão muito salgadas, então foram descartadas. Shiro tenta usar suas habilidades para descobrir algo sobre elas, mas a tela permanece em branco. No entanto, ele percebe um líquido marrom familiar escorrendo das frutas, e ao provar, recorda o sabor de molho de soja que tanto sentia falta, exatamente como na mansão belmanense. Tearis corre para o quarto da mãe ao ouvir o som do alarme. Shiro instalou um alarme mágico especial no quarto, para alertá-lo caso alguém com más intenções tentasse entrar. Tearis se perguntou quem poderia ser, mas ao chegar ao quarto, encontrou o sinistro mordomo Bernard lá. Ela sentiu medo e pediu para ele se afastasse. Bernard perguntou o que estava acontecendo. Ela perguntou se ele estava tentando matar sua mãe. Bernard perguntou, calmamente, por que ela sequer pensaria isso. Trish revela que Shiro instalou um alarme para detectar intenções hostis, e o mordomo começa a ridicularizá-lo. Ele diz que aventureiros são maleducados, gananciosos e ingênuos, e que Trish não deveria levá-los a sério. Ele afirma que Shiro só está interessado em dinheiro, e que ele está montando alarmes sofisticados, porém inúteis, para extorquir dinheiro do pai dela. Trish se recusa a acreditar em algo de ruim sobre Shiro, mas Bernard a questiona se ela está saindo. Confiar em um aventureiro qualquer, ou em um mordomo que serviu a família dela com lealdade por anos. A garota começa a entrar em pânico, mas, felizmente, Belmanenta chega a tempo. Tearis corre para ele e diz que tem algo importante a relatar. Belmanenta ouve os relatos de Tearis e de Bernard em seu escritório, e concorda com o mordomo de que Shiro pode estar tentando enganá-los. No entanto, é inegável que Shiro tornou Mule mais forte, e seu alarme indica que Bernard representa um perigo para ela. Por isso, ele decide investigar. O chefe dos mordomos traz um jarro de água para o escritório naquele momento, e Bernard entra em pânico ao vê-lo. Belmanenta serve um copo para ele, dizendo que não há como descobrir quem é o verdadeiro inimigo, então começará fazendo Bernard provar sua inocência. Ele pede para Bernard beber a água especial que sempre carrega, alegando que isso acelerará a recuperação de Mule. O mordomo começa a demonstrar sinais de aflição, e Belmanenta joga a água em seu rosto. Bernard começa a gritar, como se sentisse dor, afirmando que a água está envenenada. Mas, no fim das contas, Belmanenta apenas pregou uma peça nele. Ele bebe a água, pois se trata apenas de água da torneira. E o veneno que Bernard estava administrando a Mule já foi neutralizado. Belmanenta ordena que os guardas levem o criminoso embora. Em seguida, o chefe dos empregados entrega a ele uma carta que encontrara no quarto de Bernard. Belmanenta se choca ao ver que a carta está escrita em código, e percebe que quem está por trás disso é muito esperto. O mercador de gás vai à vila e começa a bater na porta do chefe. Ao ver um dos moradores sair para ver o que estava acontecendo, ele se surpreende ao reconhecer o mercador, que alega estar aqui para pegar a flor mais cedo. O aldeão diz que o chefe está levando alguns aventureiros para um tour, mas logo se lembra de que a flor é venenosa. Ele diz a Gás que não podem mais deixá-lo pegá-la, e descobre que o mercador estava preparado para isso.
Ele imediatamente chama seus capangas, ordenando que resolvam a situação rapidamente. Enquanto isso, o chefe da aldeia guia Shiro e Clay por uma caverna secreta, levando-os para o lugar onde as flores douradas de Ivre crescem, bem ao lado da estátua de um Pégaso. O Shiro está de boca aberta com a paisagem irada na frente dele e já terminou de admirar a estátua do Pégaso. Aí, ele decide analisar as flores Ivor. Descobre que as flores Ivor só florescem nas margens desse lago específico porque elas foram criadas a partir das camadas da besta divina Uflifli. O Shiro pergunta ao chefe da vila sobre a besta divina e descobre que o Uflifli é o cavalo alado que protegeu a vila dos demônios do lago. Os ancestrais deles começaram a adorá-lo como seu protetor. Virou uma divindade desde aquele dia. E todo mundo na vila sabe a história da flor Ivor ter surgido das camadas do Uflifli. O Sírio pergunta ao velho se tudo bem ele pegar algo com tanto valor. E ele responde que, como salvador da vila, o Sírio pode pegar quantas flores quiser. O Sírio fica feliz com isso e arranca só uma flor pensando que vai dar para criar um antídoto. Já começa a pensar em testar com a frutinha do molho de soja. Mas as ideias dele são interrompidas quando ele ouve um grito por perto. Em alguns segundos, um morador chega ali ofegante e desesperado porque a vila está pegando fogo, obra do mercador e da gangue. Shiro e Clay carregam o chefe e o outro morador nas costas enquanto correm para a vila. Eles se deparam com uma cena de terror, com todas as casas da vila tão pegando fogo. O Shiro não perde tempo e já começa a apagar o incêndio com a ajuda das abelhas. Enquanto Clay evacua os moradores, eles conseguem controlar a situação rapidamente. Só que as casas viram pó quando o fogo se apaga. O guarda da vila informa ao Shiro que ninguém ficou ferido gravemente. E essa foi a melhor notícia que eles poderiam ter. O Shiro pergunta como o fogo começou e o guarda diz que um gás veio para a vila e exigiu atenção. Flores de Era. No entanto, como ele sabia que as flores eram venenosas, ele se recusou a dar-lhe. E o mercador mandou seus capangas botarem fogo na vila. O Shiro fica puto com o mercador mau quando, de repente, o chefe começa a entrar em desespero porque não encontra o moleque chamado Gonza. O Shiro lembra do Gonza como o garoto que se abriu rapidamente com ele. E ele começa a desconfiar que o gato tenha sequestrado ele. Uma velha antiga confirma na hora que, para chegar lá, levou Gonzaga ao lago quando todo mundo estava pirando com fogo. A raiva do Shiro fervia só de ouvir isso, e ele usava a habilidade de busca ao máximo na hora. Ele achava sinais de humanos num forte abandonado ali perto e falava para o Clay que o inimigo tem pelo menos 100 capangas trabalhando para ele. O Clay falou que não é problema nenhum, ele pula no seu unicórnio. Mas o chefe da vila tenta impedir os dois porque é perigoso demais encarar aquele cara na goza. O Shiro garante que eles são fortes o bastante para lidar com o mercador e seus capangas. E promete que vai trazer o Gonza de volta a Sardo. Logo, eles chegam na fortaleza e dão uma bisbilhotada para ver que todos os bandidos estão numa festa sinistra. Enquanto o Shiro tenta bolar um plano. O Clay vira um kaiju número 8 porque não consegue perdoar os caras que fariam uma festa após sequestrar alguém. O Shiro entende que ele tem um motivo para estar puto, mas manda ele se acalmar porque, se atacarem sem plano, o Gonza pode estar em perigo. De repente, o Shiro tem uma ideia e lança um feitiço de invisibilidade nele e no Clay. Graças a isso, eles passam facilmente pelos 2 guardas bêbados e, posteriormente, derrubam mais um bêbado que havia ido reabastecer a garrafa. O Clay sente que toda a gangue está reunida acima deles e a Shiro decide ficar invisível por tempo maior possível enquanto resolve isso. O Clay concorda e, posteriormente, aponta que a Shiro está juntando tudo que encontra na fortaleza, que ele diz ser para achar provas dos crimes da gangue. Eles começam a procurar para o Gonzaga, mas mesmo após revirem todos os quartos, não acham nenhum vestígio. O Clay decide que está na hora de darem um papo com a cabeça e descobrirem onde o moleque está, e o Shiro concorda. Eles chegam no quarto onde o Gás e a galera estão numa festa. Aí um deles começa a rir, falando como os moradores ficaram patéticos quando as casas deles pegaram fogo. Outro bandido diz que foi uma pena não terem conseguido a localização das flores, mas um terceiro, ainda mais. O bandido metido à besta respondeu que haviam sequestrado Gonza para isso mesmo. Ele gargalhou e disse que agora que estavam na última etapa do plano deles, podiam aumentar o preço do veneno de Ivor e fazer uma grana sinistra. Outro bandido perguntou como iam aumentar o preço do veneno, e o metido à besta respondeu que, assim que a notícia se espalhasse pelo mundo que nem um cara rico e influente como Belmont não conseguiu salvar a esposa dele após ela ter sido picada pelo veneno de Ivor, a galera entenderia como. Caparada sinistra, viu?
Muita gente vai querer o Ivor Poison para tirar os inimigos da jogada, e depois podem botar o preço lá em cima do jeito que quiserem. Mal o bandido termina de falar isso, uma garrafa acerta na nuca dele e ele desmaia na hora. Foi a Gás quem arremessou para lembrar geral que esse plano é super sigiloso e para ninguém ficar falando alto sobre isso. O Shiro e o Clay escutam tudo isso de fora do quarto, e o Clay fala que não aguenta mais de raiva. O Shiro dá um jeito para ele. Luz verde para causar um estrago, mas fale para ele não matar ninguém. O Clay cancela a invisibilidade na hora e explode a porta. Causando o pânico dos bandidos, o Clay começa a botar para baixo no quarto. Derrubando uns e outros a cada soco, o Engaxe entra em desespero e pede para um dos bandidos mostrar a arma secreta deles. Mesmo que eles não estejam totalmente no controle dela agora. O engenheiro está se perguntando como tudo deu errado nessa bagunça, e a Shiro aparece do lado dele, sugerindo que eles retirem a criança do perigo primeiro. O engenheiro acha que é um dos capangas dele, então revela a localização do Gonza, mas quando ele se vira, dá de cara com ninguém por perto. Enquanto isso, a Shiro corre para o banheiro, que está sendo guardado por um bandido só, que está perplexo porque todo mundo sumiu. Tá na maior, mas está tramando firme. Vamos lá ajudar a tirar o cara, e o Shiro concede permissão. O dragãozinho voa diretamente para o bandido. Arrebenta a porta e joga ele para fora. O Shiro corre para o banheiro e começa a gritar o nome do Gonza, que responde na hora. O Shiro dá um chute na fechadura da cela dele e liberta o Gonza, e este pula para os braços dele, apavorado. Ainda chorando, o Shiro fala que eles voltam ao vilarejo a hora. Mas assim que ele sai do prédio, vê a galera de bandidos correndo assustada. Ele vê um monte de tentáculos surgindo acima da muralha do forte e tem quase certeza de que não é o Clay. Para um bandido na rua, pergunta o que está acontecendo e descobre que o monstro do lago atacou. O Shiro não acredita muito no bandido, mas ele decide ir lá e dar um jeito no monstro rapidamente. Pergunta ao Gonza se ele pode voltar sozinho para o vilarejo, mas o moleque está tão assustado que não consegue largar dele. O Shiro percebe isso também e pede ao Gonza que se segure com todas as forças. Ele corre para o campo de batalha com uma barreira em volta e descobre que o demônio do lago, que o Clay está enfrentando, é tipo uma anêmona do mar gigante. O Shiro escaneia o monstro para ver que é um monstro de nível B chamado Dark Anemone e foi invocado por um homem. Shiro se vira para encarar o homem, que está tremendo de medo no chão. Ele implora para alguém salvá-lo, e o Shiro Loki deseja que ele se torne uma refeição para o monstro. No entanto, quando o monstro ataca o homem, ele usa uma barreira para não levar muito dano. Aí, o Shiro decide prender o mercador e interrogá-lo posteriormente, e fala com o Clay que eles precisam retirar as caras daqui agora. O Cloud está pilhado para lidar com um monstro desses, cheio de tentáculos infinitos, então o Shiro resolve facilitar a vida dele. Lança algumas magias de gelo para congelar a anêmona das trevas no lugar e o Cláudio fica aliviado. Mas o Shiro fala que o serviço não está terminado e que eles precisam esmagar o cérebro do bicho para acabar de vez. O Cláudio já partiu para cima. Solte um soco para quebrar e acerte a monstruosidade na cara. Só que, em vez de fritar a parada, o soco ativa um mecanismo de defesa da criatura. Ela estica seus tentáculos congelados e lança-os na direção do Shiro, que não tem tempo de criar uma barreira. Ele desvia do ataque direto com o cajado, mas a força é suficiente para jogar ele e o Gonza para cima da muralha. O Shiro agarra o Gonza e joga ele para cima, bem alto, para que B possa pegar. Só que ele cai no lago venenoso e começa a se afogar na água envenenada. O Shiro pensa que essa é sua hora. Ele se sente incapaz de abandonar alguém que precisa e, ao final, jogou sua própria vida fora. Não fica triste com isso, mas sente que não vai mais poder fazer tantas coisas que ele queria muito. Felizmente, o deus do K-pop de cabelo preto vê ele se afogando e decide dar uma mãozinha dessa vez, porque o Shiro está causando um impacto sinistro nesse mundo. Enquanto Shiro começa a pensar em todas as comidinhas que ele queria fazer com Shoyo. Uma voz chama-o, mas ele nem dá bola para essa voz e fica só pensando nos amigos dele e na tesoura que ele ainda não conseguiu. A pessoa que está chamando fica pilhada quando Shiro continua ignorando-a, então ela puxa para fora da água. O Shiro se choca ao ver que quem o salvou é uma Pégaso branca. Ela fala para ele não morrer em cima dela, e o Shiro nem está ligado no que está rolando. Aí ele se apresenta e a Pégaso se chama Uflifli. O Shiro já ouviu esse nome, mas não está lembrado onde. Ele começa a puxar conversa com a Uflifli, perguntando se esse é o lugar dela e posteriormente pede desculpa por cair lá.
Diz pra ele que é bom que ele caiu lá dentro porque a água do lago de repente começou a se purificar. As plantas perto do lago também revivem e o Shiro não acredita no que está vendo. A Flifli fala que foi tudo por causa dele. Ela explica que há um tempo em que a água mágica do lago estagnou e por isso ela foi enfraquecendo com suas últimas forças. Ela criou as flores Iver para manter o lago purificado e, por isso, o corpo dela virou pedra. As florzinhas do rio continuaram vivas mesmo após ela purificar o lago, mas aí o gás apareceu e poluiu de propósito. Só que quando Shiro caiu lá, ele absorveu o veneno e ajudou a tirar ela da petrificação. Aí o Flifli leva o Shiro de volta para os amigos dele e ele fala que o deus Pegas o salvou. Só que ninguém, exceto ele, consegue ver. Ou então escuta o Flifli agradecendo ao Shiro por ajudar antes de sumir. Aí, o Shiro e os outros voltam pro vilarejo e juntam o Gonzo com o pessoal dele. Depois, o Shiro faz um círculo com as pedras mágicas e manda o Clay entrar lá dentro com ele. O Clay fica meio desconfiado, mas decide dar o crédito ao Shiro, que ativa o círculo mágico e teletransporta ele direto para a mansão Belmani. Lá ele mistura um antídoto para envenenamento por iodo e o Mule se cura do veneno apenas com um gole da medicina. Todo mundo começa a chorar de alegria nessa vibração, mas o trâmite do Shiro ainda não terminou. Ele volta ao vilarejo que está sendo reconstruído desde o início e diz ao chefe que entregou o homem à justiça local junto com um monte de provas, então ele nunca mais sairá da cadeia. O chefe do vilarejo se emociona ao ouvir isso e pergunta a Shiro como eles podem. Vai pagar ele de volta? O Shiro tem uma ideia para isso e começa a dar um show pro chefião. Joga manteiga e shoyu num bolinho de batata cozido e manda o chefião provar. O cara leva um chute no gosto e aí o Shiro começa a falar do negócio dele. Pede ao chefião vender tudo que tem de shoyu fruta para ele e usar a grana para aumentar a plantação dessas frutas. O velho topa. Concordo com isso, mas avisa ao Shiro que ele não vai conseguir usar todas as frutas. Aí o Shiro revela que ele está planejando popularizar molho de soja nas grandes cidades e aí vai virar uma especialidade da vila deles. Aí ele oferece batata com manteiga de soja para todo mundo e segue seu caminho. Depois, ele reencontra o Clay. Enquanto eles estão falando sobre a missão, o Alf surge do nada na frente deles. Shiro é pego de surpresa. Que viagem é ela ali? Mas aí a Alfia dá um chega pra cima ainda maior quando vira uma gata e se declara que vai entrar no nosso grupo. O Shiro e o Clay ficam bobos com isso, e o Clay pergunta por que um deus ia querer viajar com um humano doidivano. A Alfia responde que ficou muito tempo parada e agora quer dar um rolê pelo mundo. Diz que vai ser muito prazer ficar perto do Shiro. E em troca, ela está disposta a deixar ele montar nela, mas só como um cavalo, enquanto o Alf está super pilhado para a viagem. O Shiro já sente que as coisas vão ficar mais tensas para ele a partir de agora, mas é aí que o vídeo acaba. Já deixa o like e se inscreve no canal. Valeu por assistir e até a próxima!